Senhor, nós vamos compartilhar juntos a palavra do Senhor nesta noite, e assim mesmo, assentado como você está, eu gostaria que você nós vamos falar sobre esse tema, trazendo à memória o que me pode dar esperança, trazendo à memória o que me dá esperança. Nós vamos ler primeiro o Salmo 103, nós vamos ler dois textos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 103, um Salmo de Davi, e nós leremos do versículo 1 ao 6, depois o 13 e o 17. Davi diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E o 17 diz: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça é sobre os filhos dos filhos. Vamos lá para Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, onde Jeremias diz o seguinte: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Há uma outra versão em que Jeremias que traz assim, o versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E nós sabemos do contexto histórico aqui, quando Jeremias escreve esse livro, e durante todo o seu ministério público, que durou por cerca de 40 anos, Jeremias tentou levar a nação, o povo de Deus, ao arrependimento. O que acontecia? Esse profeta, ele profetizava que o mal estava às portas da nação, mas os reis, eles preferiram dar os ouvidos aos profetas que foram levantados para poder falar aquilo que o coração dos reis desejavam ouvir. E eles preferiram dar ouvido a esses falsos profetas do que abrir o coração e dar ouvidos à voz de Jeremias, às verdades que Jeremias estava pregando. Mas antes de Jeremias, mais ou menos uns 115 anos antes, o profeta Isaías, ele também vinha alertando o povo de Judá acerca do pecado e quais seriam as consequências desse pecado. Então isso prova a longanimidade de Deus para com o seu povo. Deus é longânimo, Deus foi esperando, dando oportunidades, dando novas chances, antes dele enviar o castigo, dele enviar a disciplina sobre o seu povo. Então ele alertou através da voz dos profetas o povo para que houvesse mudança de atitude, mas o povo não quis ouvir, não deram ouvido à voz de Deus, e pelo contrário, cada vez mais eles iam se envolvendo em pecados. E como resultado disso, Deus enviou o castigo que ele havia dito que enviaria. A mão do Senhor pesou sobre aquele povo, sobre a cidade de Jerusalém, porque eles desprezaram a correção, ouviram os falsos profetas, não abandonaram o pecado, adoravam outros deuses, e quebraram a aliança que eles tinham com Deus. Então Deus agora vai cumprir aquilo que ele havia dito que faria. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que todos nós, tanto eu como você, estamos sujeitos
a passar por tempos difíceis. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Nós teríamos aflições nesse mundo. E Paulo também diz que nós devemos estar preparados para o dia mau. E às vezes essas aflições, esse dia mau, ele vai se prolongando. E esse dia mau se transforma em dias maus, em semanas maus, às vezes em meses e até ano mau. Muitas vezes nós vivemos situações assim. E essa passagem que nós lemos aqui do profeta Jeremias, ela foi escrita numa ocasião em que a cidade de Jerusalém, ela tinha sido invadida por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então ele começou a escrever sobre o sofrimento que o povo teria lá no cativeiro, no tempo que eles estariam, e por causa dessa invasão de Nabucodonosor, o que isso estaria de consequência na vida deles. A cidade tinha ficado deserta, o povo clamava por um pedaço de pão, houve épocas em que o povo não tinha o que comer, alguns comiam seus próprios filhos, olha a que ponto eles chegaram. Então, para não cair, digamos assim, na armadilha da incredulidade e permanecer firme na fé, o versículo 21, ele traz isso. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, Jeremias diz, em meio a todo esse caos, em meio a todo esse problema, a toda essa dificuldade, para que eu permaneça firme na fé, confiando no Senhor, crendo quem é esse Deus, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E essa estratégia serve para nós, não é verdade, irmãos? Ela serve para nós ainda hoje. Então, nos dias difíceis, eu fiquei imaginando isso, que nos dias difíceis, em vez de alimentarmos a nossa mente com pensamentos negativos, pensamentos de derrota, nós precisamos trazer à nossa memória, à nossa mente, coisas que vão gerar no nosso interior fé e esperança. Ainda que esteja tudo desolado ao nosso redor, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E que coisas são essas? É sobre isso que nós vamos fazer. O que é que nós devemos trazer à memória e que vai nos dar esperança? Primeiro, nós devemos trazer à memória o poder de Deus. Deus tem poder. Sempre lembrar disso, o meu Deus tem poder. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quer dizer, meus irmãos, de acordo com esse versículo, se nós queremos ter uma noção do tamanho do poder deste Deus, nós precisamos olhar para a criação. Imagina só, você já parou para pensar na grandeza do universo? São mais de 170 bilhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias com cerca de bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus sustenta tudo isso com o seu poder. Deus tem o controle de todas as coisas. E nós podemos começar avaliando o seguinte: o que é o nosso problema diante de um Deus que tem todo o poder? O que é o meu problema diante desse Deus? O que é uma provisão diante de um Deus que criou todas as riquezas do universo? O que é a cura de uma enfermidade para um Deus que criou e é dono da vida, que determina o tempo de vida para cada um de nós? Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então nós deveríamos pregar, igual está pregado aqui, um lembrete no cérebro, nós deveríamos pregar isso na nossa mente, colocar isso. Eu quero trazer sempre à memória o poder de Deus. O meu Deus tem poder. O meu Deus é grande, o meu Deus é o Criador.
tudo que eu estou passando, tudo que eu tenho vivido é nada diante da grandeza e do poder desse Deus. Basta uma palavra, um estalar de dedos, um piscar de olhos para que Deus mude e transforme as situações. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Outra coisa que nós precisamos trazer à memória é aquilo que Deus já fez. Aquilo que Deus já fez por nós. E é impressionante como a nossa memória funciona. Nós temos a tendência de nos lembrarmos mais facilmente das coisas ruins, daquilo que nos marcou, que trouxe algum trauma, né? E a gente lembra disso com a nitidez, com a clareza, muito mais do que a gente se lembra das coisas boas. A nossa memória funciona assim: as coisas ruins tendem a nos marcar muito mais do que as coisas boas. Por isso, Deus ordenou a Moisés, algumas vezes aqui no seu livro, nos seus 5 primeiros livros, Deus falava com ele assim: escreve essas coisas, todas as obras maravilhosas que eu tenho feito, porque esse livro ele deveria ser lido para todo o povo, inclusive para as crianças. Né? Então nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que Deus já fez, e foi isso que o salmista fez. Asaf, no Salmo 78, no versículo 1 a 7, abre sua Bíblia aí, Salmo 78, versículo 1 a 7, Asaf vem escrevendo e vem falando: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos à palavra da minha boca. Quer dizer, aquilo que Moisés já tinha escrito: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido é aquilo que os nossos pais nos contaram. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à geração vindoura dos louvores do Senhor, do seu poder e das maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras do Senhor, mas guardassem os seus mandamentos. Olha o que Asaf está dizendo aqui, que coisa linda, né? Deus decretou estatutos, né, para Jacó, e Israel ele estabeleceu a sua lei. Ele ordenou aos antepassados que ensinassem aos seus filhos, às gerações vindouras, aquilo que eles tinham ouvido, aquilo que eles tinham conhecido, que eles sabiam, que eles experimentaram com a sua vida. Para quê? Para que eles aprendessem a olhar para o que Deus tinha feito e colocar a sua confiança também em Deus, e não esquecesse os feitos do Senhor e obedecessem os seus mandamentos. Então, meus irmãos, para gerar fé no coração do povo, Moisés escreveu sobre os maravilhosos feitos de Deus. E quando nós lemos esses feitos na Bíblia, do poder do Senhor, Deus dando vitória, Deus abrindo o mar, Deus transformando a água amarga em água doce, Deus fazendo jorrar a água, né? Deus levantando o seu povo com poder, ainda que o inimigo fosse muito mais numeroso, mas Deus fortalecendo esse povo e trazendo vitória para esse povo. Quando a gente lê isso, a nossa fé é fortalecida. Nós somos fortalecidos, porque nós sabemos que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que anda conosco, e Ele pode fazer por nós hoje, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então esse é outro lembretezinho que deve estar na nossa mente, né? Trazer à memória sempre aquilo que Deus já fez. Quantas vezes Deus te abençoou, quantas enfermidades Ele já não curou, quantas portas não foram abertas, quantos milagres Ele já não realizou. E o Deus que fez uma vez, Ele faz duas, Ele faz três, Ele faz muito mais. O Deus que fez no passado é o mesmo que pode fazer hoje. Louvado seja Deus por isso. Também precisamos trazer à nossa memória as promessas que Deus fez para nós nos dias de dificuldades. Há promessas sem fim
na palavra do Senhor. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que o nosso Deus é um Deus de promessas, um Deus de memoriais. E Deus faz questão de que nós nos lembremos de algumas coisas. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Abrão. Abraão se chamava Abrão, que quer dizer, o pai exaltado. E Deus tinha prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação, que daria a ele muitos filhos, tais como as estrelas do céu e a areia do mar. Então Deus muda, Deus fez questão de mudar o nome dele de Abrão, de pai exaltado, para Abraão, que significa pai das multidões. O Senhor tinha um propósito nisso, porque todas as vezes, todos os dias, Abraão poderia se lembrar das promessas de Deus. Quando alguém falava o seu nome, Abraão, estava falando pai das multidões, não é? Quando ele se apresentava, meu nome é pai das multidões. Isso para que estivesse na mente dele o quê? Que havia uma promessa da parte de Deus. E em nenhum momento Deus deixou Abraão se esquecer dessa promessa. O próprio nome dele lembrava ele que havia uma promessa. Lá em Romanos 4, versículo 18 a 21, diz o seguinte: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente conhecido que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Glórias ao Senhor. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha cerca de 75 anos, e a promessa veio se cumprir quando ele tinha 100 anos, 25 anos de espera. E Abraão, o apóstolo Paulo nos mostra nesse texto aqui de Romanos, que mesmo assim, Abraão se fortalecia na fé, dando glória a Deus, e lembrando que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. E Deus deixou registrado muitas promessas, que são oferecidas a cada um de nós, todos os dias. Em Mateus 28, 20b, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está presente, todos os dias. Ainda que um dia seja um dia mau, você pense, parece que Deus nesse dia se esqueceu de mim. Mas Deus não se esquece. Eis que estou convosco todos os dias. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Quem nos sustenta é o Senhor. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 115, 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. O Senhor vos abençoará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. É promessa do Senhor. Salmo 112, 1 e 2. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande poder. A sua semente, olha a promessa, será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Aquele que teme ao Senhor, que tem prazer nos mandamentos do Senhor, terá uma semente, quer dizer, uma geração abençoada. E Apocalipse 21, 4a diz que Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. Nós cremos nisso, é que Deus é quem enxuga as nossas lágrimas, é que nos dá a condição de passar por todas as coisas. Então esse é outro lembrete que deveria estar pregado na nossa mente, guardado, que Deus, Ele fez promessas, e que Deus tem prazer em cumprir essas promessas nas horas das nossas dificuldades e dos nossos problemas. Também devemos trazer à memória quem somos nós. Quem sou eu, meus irmãos, e quem é você? Nós somos importantes para Deus. Lá em Romanos 8, 15 e 17, diz assim: porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas vocês receberam um espírito
Espírito que os adota como filhos, aleluias, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós somos filhos de um Pai, que é próximo, que é presente na nossa vida, que é Deus de relacionamento, que se relaciona conosco, e que nós podemos ter tanta intimidade com Ele, a ponto de chamá-lo de paizinho, de papai. É isso que essa expressão Abba Pai significa. Ele é o nosso paizinho, Ele é o nosso papai. Então Paulo também disse que nós recebemos um espírito de adoção. Nós fomos adotados, nós somos filhos de Deus. Então naquela época a lei, ela permitia que um pai, ele deserdasse um filho de sangue, mas ela não permitia jamais que um pai deserdasse um filho que ele tinha adotado, porque esse filho foi escolha dele. Ele escolheu esse filho, ele adotou esse filho. Vocês estão entendendo? Que coisa maravilhosa. Então isso traz para nós o que Deus escolheu, nos adotar como filhos, e Deus decidiu ser o nosso Pai. Glória a Deus, foi uma decisão dele, e essa realidade jamais mudará. Muitas vezes nos dias difíceis nós temos a tendência a nos deixar-nos levar pela derrota, pelo espírito de autopiedade, mas nós precisamos alimentar a nossa mente, o nosso coração, com essa verdade de que nós somos filhos de Deus, somos adotados pelo Pai, e Ele é o nosso paizinho, um Deus presente. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, chamados para uma boa obra. É isso que nós somos, aleluias por isso. E também devemos trazer à nossa memória o amor, a bondade e a fidelidade do Senhor. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Nos dias mais difíceis da nossa vida, o que vai nos ajudar a permanecer firmes é a nossa confiança em Deus. Não é dinheiro, não é a presença de amigos, de gente para chorar conosco, de gente para nos estender as mãos. Isso tudo é bom, isso tudo ajuda. Mas o que nos sustenta, irmãos, o que nos mantém firme é a nossa confiança, a nossa fé depositada no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E Jeremias aqui, ele nos dá 3 motivos para confiarmos em Deus: o amor, a bondade e a fidelidade. Perceba aqui que não é o amor, a bondade, nem a fidelidade de Jeremias para com Deus, mas é o amor, a bondade e a fidelidade de Deus para comigo e com você. Então o ser humano, ele pode ser muito instável. Nós somos assim, né? Num dia nós estamos de um jeito, no outro dia estamos de outro, principalmente mulher, né? Os homens que o digam, né? Um dia nós estamos muito bem, no outro dia nós estamos mal, não é? E um dia nós estamos cheios de bondade, de amor, de generosidade, parece que no outro dia a gente já se esqueceu daquilo tudo, mas o amor de Deus por nós, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela não muda em dia, em tempo algum. O humor de Deus não varia, digamos assim, né? Deus não varia, Ele é o mesmo, e se renova a cada dia. A Bíblia diz aqui, Jeremias diz, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então nos dias maus, quando nós somos bombardeados por todos os lados, não é? Por coisas que muitas vezes tentam trazer para nós pensamentos ruins, nos afastar da presença do Senhor, nós precisamos trazer à memória que naquele dia, o amor de Deus,
a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, se fizeram novos para com as nossas vidas durante aquele dia. E eu quero lançar esse desafio a você nessa noite, a sempre relembrar de fatos que ocorreram em sua vida, fatos pelos quais que você já vivenciou, circunstâncias que você vivenciou, e que Deus esteve presente, que Deus lhe trouxe paz, alegria, que Deus lhe trouxe tranquilidade para lidar com aquela dificuldade, com aquele problema, e considerar esses motivos nessa noite, motivos para louvar a Deus. O salmista Davi, ele mesmo fala no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Nós precisamos lembrar sempre do amor, da bondade e da fidelidade de Deus, né? Através dos nossos pensamentos é que nós articulamos as ideias, e as nossas ideias, elas vão dirigir as nossas ações. Então, tudo que acontece conosco, nós precisamos entender isso, passa pelo nosso processo mental, passa pela nossa mente. Se nós sentimos vontade, se vem um desejo, um sentimento, uma emoção, tudo tem antecedência em um pensamento, tudo vem da mente. Então Jesus até advertiu, dizendo que os maus pensamentos, eles procedem do coração. Coração aqui simboliza a mente. Lá em Mateus 15, 19 diz isso, fala assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as fornicações, os furtos, o falso testemunho, a blasfêmia. Antes de acontecer tudo isso, dessa ação se concretizar, passou pela mente. Então, a nossa mente, muitas vezes nós não podemos deletar os nossos pensamentos, mas nós podemos substituir esses pensamentos. Nós podemos ir trocando. A nossa memória trabalha fazendo nos lembrar muitas vezes de coisas erradas, não é? E nós precisamos treinar a nossa mente a neutralizar esses pensamentos e substituir por coisas boas. Por isso que Jeremias aqui, entristecido, sabendo da situação em que o povo se encontrava, em que a cidade se encontrava, porque Jeremias não foi levado para o cativeiro, ele permaneceu na terra de Jerusalém, em meio a todo o caos, ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, porque ele sabia que ele precisava neutralizar essas más recordações. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. E o que ele ia recordar? Dos grandes feitos do Senhor, da bondade, da misericórdia. Ele mesmo fala aqui, da bondade, da misericórdia do Senhor. Disso ele ia se recordar. Mente vazia é oportunidade para o inimigo agir. Nós sabemos disso, e muitos caem nessa armadilha de deixar sua mente desocupada, e às vezes a mente passear na internet por onde não deveria estar passeando, em salas de bate-papo nas quais não deveria estar, navegar por sites em que não deveria navegar, não é? E alguns passam horas e horas alimentando a sua mente com pensamentos pecaminosos. E nós sabemos que é uma batalha espiritual constante entre o bem e o mal. E nós precisamos estar substituindo constantemente os pensamentos ruins por pensamentos bons. Então Paulo nos adverte, pensai nas coisas que são da onde? Do alto, que são de cima, e não nas coisas que são da terra. O importante mesmo é neutralizar esses maus pensamentos, pensando nas coisas que são de cima, que são do alto, e dar lugar aos bons pensamentos. Louvado seja Deus. Então, o primeiro bom pensamento que devemos estar sempre trazendo à memória é o seguinte: um dia Deus me alcançou com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Deus mudou a minha vida. Deus me tirou, como o salmista diz, de um poço de lama, e Deus firmou os meus pés sobre uma rocha. Aleluias por isso. Nós temos que trazer sempre isso à nossa mente. Eu experimentei o poder de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer esse Deus como meu Senhor e Salvador.
Isso é um privilégio para nós, conhecer esse Deus como Senhor e Salvador. E nós precisamos trazer isso à nossa memória. Tudo se fez novo, aconteceu um novo nascimento dentro de nós, o início de uma vida abençoada. As coisas velhas ficaram para trás. Nós não estamos agora isentos de dificuldades, de adversidades, de problemas, de tribulação, mas agora nós sabemos que temos um que é todo poderoso, o Criador de todas as coisas, que caminha conosco diariamente. Também devemos nos lembrar que Deus responde às nossas orações, que as nossas orações têm sido respondidas. Nós temos trabalhado aqui no culto de oração de 9h30 às 10h30, os nossos projetanos antigos. Quando a gente abre e vê, nós só temos que glorificar a Deus. Quantas coisas a gente olha falando assim, isso aqui Deus respondeu, já aconteceu e se concretizou, foi um sim de Deus e foi uma bênção. Isso aqui Deus também respondeu, foi um não de Deus e foi uma bênção que não tivesse sido do jeito que eu pedi ao Senhor. Então, ora, nós podemos lembrar que Deus curou uma enfermidade, que Deus deu um livramento, que Deus abriu uma porta de emprego, que Deus trouxe algo que nos trouxe muita alegria, que foi uma formatura, um diploma que foi recebido, um casamento que foi realizado, um filho que foi muito esperado, que não vinha há anos, que chegou para alegrar a casa, a conversão de um ente querido. Irmãos, se formos trazer à memória os feitos, as orações que o Senhor tem respondido, nós vamos cantar diariamente, quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos, quantas bênçãos Deus tem nos concedidos através da oração. Nós podemos lembrar os feitos do Senhor, nós podemos trazer à memória o fato de termos uma família, de termos amigos, uma igreja, uma escola, um trabalho, vivermos momentos felizes com a nossa família, com os nossos irmãos, momentos de alegria, neutralizar esses maus pensamentos, essa tendência a olhar só para aquilo que é ruim e olhar para aquilo que Deus tem feito. E Neemias, ele fez isso, diante desse quadro caótico que ele vivia, ele não quis, ele optou. Eu acho isso lindo, irmãos, foi uma escolha de Neemias. Ele optou em não ser um poço de mágoa, ele não quis morrer envenenado com amargura na sua alma. E essa é uma das maiores lições que a gente pode aprender com esse profeta, olhar para a vida com esperança, mesmo quando ela está revestida de tragédia e de dor. Eu quero trazer à memória, quer dizer, ele optou por isso. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu lembro quando eu estava internada na UTI, e foram momentos muito difíceis, e eu cheguei a orar e falar com o Senhor: Deus, eu sei quem eu sou, eu conheço o Senhor, eu estou preparada, se o Senhor quiser me levar, eu sei o que me aguarda, que é muito melhor do que qualquer momento que eu possa viver aqui, do que qualquer alegria que possa ter nessa terra. Mas a minha família tem passado momentos muito difíceis, tinha perdido a minha irmã há 2 meses e pouco. Então o Senhor preserva a minha vida por amor aos meus familiares. Eu fiz a oração que Paulo fez aos Filipenses, e eu quero trazer à memória, eu preciso ter a minha fé fortalecida, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu começava a lembrar: Senhor, eu amo a tua obra, eu amo fazer a tua obra, eu quero estar na tua igreja louvando ao Senhor. Senhor, eu amo as minhas netas, os meus netos, eu quero abraçar e sentir o cheirinho de cada um deles, Senhor, o meu filho falava assim comigo, Rimac filho: mãe, lembra do pacote de viagem que nós compramos? Daqui 1 mês, mãe, nós vamos estar em Porto de Galinhas, e os seus pés vão estar lá naquelas águas azuis. E eu trazia isso à minha memória: daqui 1 mês eu vou estar nadando, mergulhando naquele mar azul. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Deus é bom, Deus é grande. E eu fui enchendo a minha mente, trazendo à memória os feitos do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor,
que Deus responde oração, e eu clamava a Deus, falei: Senhor, se a minha oração aqui não for suficiente, o Senhor levanta intercessores em todos os cantos dessa terra, para orar por mim, interceder, porque eu sei que muitas vezes nas regiões celestiais, as orações são impedidas, e Deus assim o fez. Então é tempo de trazer à memória os feitos do Senhor. O Deus que fez uma vez pode fazer outra. Eu sei que o seu problema agora pode ser muito grande, mas traga à memória o poder de Deus, né? Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso. Lá em Filipenses, né, o apóstolo diz: finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, é lá que está esse versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu trazia esse versículo à minha mente: Senhor, eu não quero pensar em momento algum que eu posso morrer, que esses médicos podem falhar, que esses remédios podem não funcionar. Eu quero ocupar a minha mente nesse tempo que está aqui, com tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, respeitável, com os feitos, com a misericórdia, com o poder de Deus, com os milagres que Deus já fez. E Deus é fiel. Deus foi trocando aqueles pensamentos ruins. Quando eu entrei naquele lugar, eu só conseguia pensar, né, no sofrimento que a minha irmã tinha passado, nas coisas ruins que ela tinha vivenciado ali, e aquilo foi me prejudicando de tal forma que eu fui minando a minha fé e minha esperança. Mas eu fui substituindo esses pensamentos pelo poder de Deus, né, trazendo à memória aquilo que poderia me dar esperança. Que o Senhor nos ajude a superar os momentos de dificuldade que vêm sobre nós em todo o tempo, louvando e trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Queria convidar você a orar nesse momento e falar com Deus. Deus, eu quero fazer como o salmista. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glorifica o Senhor em todo o tempo. É Ele que perdoa as tuas iniquidades, que sara as tuas enfermidades. Ele é o Pai, se compadece. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus amoroso. Deus contempla os nossos corações. A cada dia nós precisamos de um renovo do alto. Nós precisamos renovar não só o nosso físico, não só às vezes o nosso guarda-roupa, oh Deus, mas nós precisamos renovar a nossa mente pelo poder da Tua palavra, fundamentados nas promessas do Senhor, no poder que o nosso Deus tem, na grandeza que Deus tem, na força que Deus tem. Vá mudando, nos dando força, Senhor, para mudar os nossos pensamentos. Senhor, que as coisas velhas fiquem para trás, que tudo se faça novo realmente, que nós possamos confiar inteiramente na Tua graça, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.